22 de dezembro de 2017. Exatamente um ano após ser efetivado, Fábio Carille bate um papo exclusivo com a TV Gazeta e dá detalhes sobre o ano corintiano. Neste sábado tem jogão pela Espanha. Real Madrid e Barcelona duelam no Santiago Bernabéu em confronto que pode definir os rumos do campeonato espanhol. Neymar abre o jogo, aborda maiores rivais na Copa da Rússia e fala sobre adaptação no Paris Saint-Germain. E ainda, as últimas notícias do mercado da bola e uma matéria especial sobre concierge, a profissão que presta todo tipo de assessoria aos jogadores de futebol. O Gazeta Esportiva começa agora! Esse programa tá chique demais, viu? Concierge agora é o nome do secretário de jogador de futebol. Gente, boa noite, é muito bom ter vocês aí do outro lado da telinha. E há exatamente um ano, o técnico Fábio Carille foi efetivado no Coringão. O clube, na época, vivia um momento ruim e com a negativa de diversos técnicos se viu forçado a fazer o quê? Começar 2017 com o então auxiliar Fábio Carille no comando. Com o passar dos jogos, a decisão se mostrou mais do que acertada. Carille comandou o time na conquista do Paulistão e também do heptacampeonato brasileiro com maestria. E nesse bate-papo descontraído com o nosso querido Osmar Garrafa, revelou bastidores do ano corintiano. Eu volto lá naquela primeira apresentação sua, naquela entrevista coletiva no Parque São Jorge, para essa entrevista de hoje com 2 títulos conquistados. O que mudou no profissional Fábio Carille? Qual foi o maior aprendizado? Eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito quieto, eu sou tímido, né? E a minha maior preocupação, que eu tinha assim, foi alimentando essa ideia mesmo de eu ser o técnico de 2017, porque eu não via o Corinthians contratar ninguém. Os caras me ligam no dia 21 de dezembro, vem para São Paulo, nas minhas férias nunca me ligaram. Falei pro meu pai, eu acho que vou ser convidado para ser o técnico do Corinthians e venho na viagem pensando, se for isso eu não vou deixar passar, né? Mas a minha grande preocupação era enfrentar a imprensa, sentar para uma coletiva, estar atento com tudo e com todos. Essa era a minha grande preocupação, né? Então, muito se falou também, o Fábio está assustado. Não estava assustado em nenhum momento. Então, daquele Fábio, onde tinha suas convicções, acreditou nela, fez um grupo acreditar, então saio muito fortalecido, sim, independente de título. Claro. Tá? Se a gente tivesse sido vice-campeão paulista e tivesse uma vaga na Libertadores, eu também com certeza estaria com esse sentimento. Como é que você é na sua casa quando está de folga? O que você mais gosta de fazer? Estou de folga, tal, me dei folga aqui. Como é que é o Carille em casa? O que você curte fazer? Então, o futebol, assim, na verdade, mesmo em casa, você não tem como deixar de pensar. Uma suspensão, alguém machucado, alguém que a justiça e o STJD pode tirar algum jogador, então não para. Mas em casa, gosto muito de assistir filmes, né? Ultimamente, assisti poucos jogos mesmo, para tentar limpar mesmo, para você sair um pouquinho do mundo. Passo aqui pelo CT, fico aqui pelo CT diariamente de 8 a 10 horas e aqui eu procuro deixar tudo resolvido, né, para que quando eu saio do portão ali eu procurar desligar, coloco uma música, escuto algum programa, para tentar desligar. E aí no seu controle remoto, que tipo de filme aparece lá na sua TV? Qual é a sua linha? Eu gosto mais assim desde quando eu era jovem, esses de autoajuda, de superação, né? Mais essa linha desses filmes assim que eu gosto. Música, estilo musical, Carille ouve o quê? O que toca no carro do Carille? Bastante gospel, bastante pagode, mas aquele pagode assim mais tranquilo, né? São essas músicas assim, esses gêneros que eu gosto muito. Como é que é o Carille pai? Ele deixa a bronca para a mãe e ele faz o paizão? Ou ele só olha? Como é que é essa relação aí?
A menina ficou mais pela mãe mesmo, porque acabaram não me acompanhando muito tempo por conta de uma doença da minha sogra. Então foram 18 anos, né, com mal de Alzheimer, os últimos 11 anos de cama. Então a minha filha veio morar comigo mesmo já com 8 anos, vamos dizer assim, começou a me acompanhar. Né? Até então eu andava sozinho assim por esse Brasil jogando, né. O menino não, já nasceu em 2010, né, aqui, então já participei mais da criação, da formação e da educação dele, né? Mas ainda bem que a minha menina é muito tranquila, né? A minha esposa soube dar uma educação muito boa para ela, né? Mas não acompanhei nesse período principal, vamos dizer assim, até os 8 anos eu tive muito distante dela. Aqui quando sai a programação do Corinthians, quem assina é ele. Se vai ter folga de manhã, se vai treinar à tarde, horário de jantar, tudo é ele que... Aqui é ele que manda. Ele é o técnico, né, pô? Em casa, quem que manda? Faz tempo. Eu nunca mandei, eu acho. Nunca mandei, não. Muitas vezes eu falo mais alto, mas é para responder, né? Sim, né? Faz isso, faz aquilo, né? Sou muito tranquila, minha família também é bastante tranquila, assim, então meio que se divide, mas ela manda mais do que eu. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Fábio Carilli é um exemplo daqueles de que vale a pena esperar. Veja só, ele ficou no papel de auxiliar no Corinthians por volta de 10 anos. Acompanhou o trabalho do Mano, acompanhou o trabalho do Tite, acompanhou o trabalho de outros treinadores que lá estiveram. Teve chance de ser efetivado, não aconteceu. E aí finalmente apareceu a chance. E aí quando aparece a chance, você está preparado, você agarra. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu surpreender todo mundo, né, surpreender com títulos. Em relação à performance, nem tanto. Eu já dizia aqui, o ano passado, há um ano exatamente, que o Carilli era o nome ideal para substituir o Tite, porque ele era o responsável por trabalhar o setor defensivo daquele time campeão sob o comando do Tite. Ele era o cara responsável por fazer os ajustes defensivos. Mas aí ele conseguiu não só acertar o setor defensivo, como dar um corpo para esse time, deixá-lo tão competitivo a ponto de não ter o elenco que poderia ser apontado como favorito, mas ter um bom time e com esse time ser campeão paulista e ser campeão brasileiro. Campeão paulista, alguém vai dizer, tudo bem, né? É regional, não serve como referência, agora campeonato brasileiro, não. Campeonato brasileiro, apesar do nível técnico baixo, é um dos mais equilibrados do mundo. Você começa o campeonato com pelo menos 6 equipes, 7 equipes que podem brigar pelo título. Pra você ter uma ideia, o Corinthians era a 4ª força do futebol paulista e conseguiu ser campeão brasileiro com sobra. Esse Corinthians que agora não tem nada de 4ª força, se bem que está perdendo alguns jogadores, daqui a pouquinho a gente tem notícia quentinha aí, tem craque, ou melhor, tem atacante, tem artilheiro, deixando o Clube Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a você, a Michele, a quem nos acompanha em casa, quem está observando o Gazeta Esportiva e, claro, nesse papo que a gente teve com o Carilli, a gente tentou mostrar um pouquinho do outro lado do profissional, o lado humano, como ele se comporta em casa, o relacionamento com a família, e eu não esperava algo muito diferente das respostas que o Carilli deu, porque acaba sendo, principalmente no profissional da bola, o técnico, o comandante, a forma que ele conduz o grupo é muito um espelho daquilo que ele é em casa, no convívio diário com a família, não é? E o Carilli deu para perceber nas respostas que ele deu, que é um cara bem tranquilo, natural em casa, mandar a mulher, isso não é demérito nenhum, tá certo, ele cuida da boleirada e a mulher cuida da casa, o Carilli vai naquele estilo ali mais tranquilo, num filme de autoajuda, um pouco de música gospel, um pagode mais tranquilo, e esse é o Carilli que realmente mostrou muita competência na temporada, como você destacou, ele teve sim um trabalho, não sei se de superação, mas um trabalho de surpresa para muita gente, ninguém acreditava que talvez o Corinthians pudesse, nem tanto pelo Carilli, sim, um pouco por ele, mas nem tanto por ele, pelo material humano que tinha em mãos, né, que conquistasse o título paulista e o título mais importante do país, que é o Campeonato Brasileiro. E agora o Carilli vai ter uma cobrança muito maior, é natural, não é? É o cara que vem com a bagagem que ele conquistou nessa temporada para o próximo ano, a cobrança será muito maior e ele, mais uma vez, pela montagem, pelas dificuldades do Corinthians, ele vai ter que se mostrar um bom treinador, um treinador competente e capaz, porque já perdeu o Pablo,
perdeu o Arana e agora o Celso trouxe a informação. O Corinthians está perdendo um atacante, um fazedor de gols, um craque. É óbvio que é o Jô, né? Daqui a pouco a gente vai falar, o negócio está praticamente fechado. O negócio está praticamente fechado com o futebol japonês. Daqui a pouco mais detalhes aqui no Gazeta Esportiva. Ele já soprou a velhinha do bolo. Bom, e o treinador corintiano é o tema da nossa enquete desta sexta-feira. Pré-Natal. Nós queremos saber o seguinte: Fábio Carille vai conseguir repetir o sucesso de 2017 em 2018? Sim ou não? Dê a sua participação através do site gazetesportiva.com. É difícil isso, né? Porque esse sucesso de 2017 não foi esperado. E não depende dele também. Agora já tem a cobrança para que ele faça aquilo. Só isso. Vamos imaginar que o Corinthians que terminou o ano fosse o mesmo Corinthians que começasse o ano, talvez até com... Você já tem um parâmetro para poder fazer uma aposta. Parâmetro, aí dá para você apostar. Mas também nem era um super Corinthians. Sim, não importa, mas era um time entrosado. Super limitado, não. Não era limitado. Não, era eu discordo, não tinha peça de reposição. Eu vou te falar uma coisa, não. Mas vocês falaram não. Era um time excelente, espetacular. Não. Pega os 11 do Corinthians e pega os 11 do Palmeiras. Compara jogador a jogador. Ouso dizer que o Corinthians é melhor. Mentira. Tô falando, compara 1 a 1. Agora, elenco é uma outra história. Palmeiras tinha mais elenco, Flamengo tinha mais elenco, Atlético Mineiro tinha mais elenco. Agora, time do 1 ao 11, o Corinthians não perdia para ninguém, não. Não por acaso foi campeão brasileiro. Aí depois se tira não tem mais ninguém para pôr. Não, o Corinthians até tirou alguns jogadores. A questão é que agora, do setor defensivo, que era o forte do Corinthians, o Corinthians perdeu 2 atletas, Arana e Pablo, 2 jogadores de nível de seleção. Pode perder o Balbuena. Agora talvez perca, talvez não, vai perder o principal, o artilheiro. Quer dizer, aí não dá para você apostar no sucesso. Vai depender de quem a diretoria vai trazer. Você concorda que o time do Corinthians é melhor do que o time do Palmeiras? Ué, o time... Bom, foi campeão, né? De 1 a 11. A avaliação do Celso em relação a time... Mas o cara... Em grupo não dá para se questionar. O Palmeiras tem um elenco extremamente superior. Mas o time, o time de 1 a 11 e o time que deu liga foi o time do Corinthians. O time que foi campeão. A campanha, você não pode... Mas cada peça é o Palmeiras. Você quer fazer uma brincadeira? Rapidinho? Vamos fazer. Então tá bom. São melhores. Vamos lá. Cássio e Fernando Praz. Cássio. Fagner e, na verdade, quem estava jogando de lateral no Palmeiras mesmo era o... Jogou Mike, jogou Jean. O Mike, Jean, não tinha? Fagner. Pablo e Edu Dracena. Pablo. Só aí já tem 3. Balbuena ou Mina? Mina. Aquele, tá ok. Mas ganhou no troféu Arana ou Egídio? Aí, Arana. Só aí já 4 do Corinthians melhor. Gabriel ou... Na verdade, quem estava era o... Que não é o Gabriel Jesus. O Thiago Santos ou o Felipe Melo? Não, tira o Felipe Melo, pelo amor de Deus. Então, já deu metade do time. Já deu metade do time. Muito bom. Do Brasil para o Velho Continente, amanhã é dia de Superclássico na Espanha. Os badalados Real Madrid e Barcelona se enfrentam no Santiago Bernabéu pela 17ª rodada da Liga. E embalados pelo título mundial, os merengues querem diminuir a distância para o time catalão na classificação do espanhol. Nos Emirados Árabes, ele foi decisivo na conquista do título mundial de clubes pelo Real Madrid. Voltou à Espanha com dores e por isso não esteve nos últimos treinos da equipe. Parecia que ficaria de fora do Superclássico, mas... Cristiano Ronaldo participou normalmente do último treino do Real antes do duelo contra o Barcelona e está confirmado para o jogo deste sábado no estádio Santiago Bernabéu. Com a volta do astro português, Zinedine Zidane terá força máxima na tentativa de diminuir a desvantagem para o rival, já que o time de Madrid ocupa a 4ª posição com 31 pontos. 11 atrás do Barcelona. Questionado se uma vitória do time catalão pode tirar o Real da disputa do título, o treinador francês não demonstrou preocupação com isso. Disse ser importante ganhar para tentar diminuir a diferença na tabela. Mas, acima de tudo, espera que a equipe jogue bem, pois acredita que assim poderá ser capaz de bater qualquer adversário. Do lado do Barcelona, o clima é de tranquilidade e a equipe vai para a disputa com espírito de revanche, já que nos 2 jogos do começo da temporada pela Supercopa da Espanha, o Real levou a melhor.
Apesar da liderança do campeonato, Ernesto Valverde disse que duelos como esses são especiais e que a distância entre os times na pontuação não é o mais importante, por causa da tensão que existe em partidas como essa. Mas ressaltou que o Real atua em casa, tem um time poderoso e que por isso existe um favorito neste jogo. E para você, quem é o favorito? Real Madrid ou Barcelona? Façam suas apostas. Que o jogo é em Madrid, né? Mas o Barcelona vive um momento muito melhor. E se ganhar, praticamente tira o Real Madrid da briga. 11 pontos de vantagem. Mas o jogo é como você bem destacou no Santiago Bernabéu, né? O Real vem empolgado aí, motivado com a conquista do título mundial, sabe que é o jogo-chave em termos do campeonato para continuar acirrando essa briga e por esses ingredientes, se tivesse que apostar em alguém, aposto no Real, mas não é nenhuma surpresa o Barcelona ganhar. Claro. Voltando para o nosso continente e para mim também, vamos falar de Libertadores da América. Ontem à noite, a Conmebol divulgou as datas dos jogos da primeira fase. Os paulistas, Corinthians, Santos e Palmeiras vão estrear fora de casa. O primeiro a jogar é o atual campeão brasileiro, que no dia 28 de fevereiro vai até Bogotá encarar o Milionários. No dia 1º de março, o Peixe viaja até o Peru, onde enfrenta o Real Garcilaso e o Palmeiras duela contra um adversário que virá das fases preliminares. E aí, Celso Garrafa, é mais difícil começar jogando a Libertadores longe da própria torcida ou é melhor porque não tem aquela pressão? E principalmente com os adversários que tem esses brasileiros, né? O Santos, do Real Garcilaso, ainda eu acho que não é tão complicado assim, dá para fazer um resultado lá. Agora, Corinthians jogar na Colômbia contra os Milionários e também depois Palmeiras e Boca, é um começo indigesto. E ainda com o cenário que se mostra o cenário do Corinthians. É claro que até a estreia da Libertadores muita coisa vai acontecer, mas quando você perde a espinha dorsal lá do sistema defensivo e você perde o principal atacante, daqui a pouco a gente vai falar da saída de jogo do Corinthians. E quando você perde o artilheiro do campeonato, o homem referência, o cara que comandou o time, e você também mexe no sistema defensivo, o Corinthians passa a ser uma grande interrogação. Isso aí. Eu só acho, rapidinho só para completar esse raciocínio, a sorte que tem o Carille lá, que ainda dá para acertar as peças. Mas não é... O Carille é bom técnico, não é milagreiro, não é Papai Noel, relação à defesa. Mas aí no jogo a gente fala em 2017 isso. Ele fez milagres. Mas... Olha só, notícia importante de agora há pouco, saiu a punição de José Maria Marinho no caso FIFA. O presidente da CBF no período entre 2012 e 2015 foi considerado culpado em 6 das 7 acusações que haviam contra ele. A decisão foi tomada pelo júri popular no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York, onde estão sendo julgados todos os envolvidos no esquema de corrupção que ficou conhecido como FIFA Gate. Aos 85 anos, Marinho foi condenado por 3 crimes de fraude ocorridos em uma Copa América, uma Libertadores e na Copa realizada no Brasil. 2 crimes de lavagem de dinheiro realizados em uma Copa América e uma Libertadores e também por integrar uma organização criminosa. A única acusação que Marinho se livrou foi de lavagem de dinheiro durante a realização da Copa que aconteceu aqui no Brasil. O tamanho da pena ainda não foi divulgado. A decisão ficará para a juíza Pamela Chen, que não tem prazo para publicar a sentença. Enquanto isso, ele segue em prisão domiciliar no apartamento que ele tem em Manhattan. Que coisa, né? E a gente vê, isso vira regra, né? Você não vê entre aspas, lá o bandido pobre cumprir prisão domiciliar aqui em Carapicuíba, aqui na Lapa, né? Aí os caras em Manhattan, o outro agora da Odebrecht aí vai mansão aí no Morumbi, é uma beleza, né? Prisão domiciliar, pô, minha casa não é uma prisão, minha casa é pequenininha, mas é um paraíso. Mas agora com a condenação não vai escapar não. Mas não poder sair de casa, não pode nem dar a volta no quarteirão. Agora o que é vergonhoso para nós, e aqui não tem uma movimentação para apurar o que aconteceu. Da CBF, Copa do Mundo, não existe absolutamente nada. Tá aí o Neo Nero, né? Normal, tá aí, Ricardo Teixeira. É normal isso, né? Não é surpresa, é normal. Infelizmente, mas é normal. Estão em prisão domiciliar, porque eles não podem sair do país, né? A bola começa a rolar para valer aqui no Brasil só em janeiro com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio vai ser disputado por 128 equipes divididas em 32 grupos e logo na primeira fase vai ter clássico do ABC Paulista com São Caetano enfrentando o São Bernardo. Vamos conferir hoje como está a preparação dos garotos do Azulão.
O jogo é jogado e falado. Legal é ouvir da boca do treinador a notícia que todo jogador espera. O Neguinho é liso, tanto que ele é dormiu, é titular, ele vai botar 10 na taça. Ixi, Sabia já? Ah. Já, né? Mais ou menos. É mais ou menos que eu tô jogando com Bom, ele tá bancando que você vai ser o camisa 10 do time, cara. É, com fé em Deus, vou trabalhar pra isso, né? É, mas não dá um rolinho não pra ver se tu vai botar 10. 10 se der um rolinho, vai. O ex-atacante Marquinhos Pitbull, há 10 anos trabalhando na base do São Caetano, irá comandar o Azulãozinho na Copa São Paulo de Juniores por causa de um imprevisto. Estou super alegre. Aconteceu uma infelicidade com o nosso treinador, que é o Márcio Grigio, né? E eu estou para assumir, né? Mas estou muito feliz. Não queria estar nessa situação, porque ele ficou doente. Mas o grupo, a maioria eu conheço todinho. Acho que tem 25 jogadores aqui. Eu já trabalhei com 23 jogadores que eu trabalhei com eles. Após quase 3 semanas de trabalho junto com essa turma, falando a clássica linguagem de boleiro, o Pitbull impõe seu estilo de jogo e ganha a confiança dos garotos. Na defesa do time do ABC, um zagueiro nascido em São Caetano, o único atleta do elenco que representará sua cidade natal. Estou tendo o privilégio, né, de estar representando a minha cidade na competição nacional. Você acha legal enfrentar o São Bernardo na primeira fase, na casa deles? Muito, muito. Eu acredito que seja algo que motiva mais, né? A gente com a torcida contra. Eu particularmente gosto da torcida contra porque me motiva sempre mais a correr mais e mostrar mais. No meio, um volante experiente que já atuou na equipe profissional do Azulão. Essa é a segunda vez que eu tô descendo pra Copinha e pra mim é indiferente. Tá no jogar bola e aparecer. Só jogar bola. Tem que correr, né? Tanto lá quanto aqui vai ter que correr do mesmo jeito. Falar é fácil. Quero ver esses caras aí cumprirem a promessa. O São Caetano na Copinha tá no grupo do Ceará, do São Bernardo e do Rio Branco do Acre. E só passar de fase não está nos planos. Palavra deles. O nosso grupo tem muita qualidade e na questão de vontade não vai faltar. O que a gente conversa todos os dias aqui, de verdade, todos os dias é sobre o título. Tem que ter essa fé, né? A gente treina pra isso, a gente tá focado e vamos ver, né? Até o dia 25 você pode me entrevistar de novo. Essa equipe nossa tá preparada pra isso aí. E eu acho que esse ano é o nosso ano. Não é da boca pra fora? Não. Sou guerreiro, já rodei um pouquinho e eu vou falar pra você, nós temos uma equipe boa, respeitando a todos, a determinação, e eu acho que a gente vai chegar assim. Bom, antes da Copinha, o calendário esportivo brasileiro traz a São Silvestre. E olha, gente, não é fácil correr uma prova de rua tão famosa como essa. E para você que vai encarar os 15 quilômetros da corrida, algumas dicas são essenciais. Veja na reportagem de Jonas Campos. Ele corre, é triatleta, vai para sua primeira São Silvestre, mas é também médico do esporte e tem dicas preciosas para você que vai correr no próximo dia 31 de dezembro. A primeira dica que eu daria para quem vai competir, para quem vai correr a São Silvestre, é se preparar anteriormente com os treinamentos. É importante que no período antes da prova, próximo, uma semana mais ou menos próximo da prova, que diminua a carga dos treinos para que chegue descansado para a prova, para realizar uma boa prova. Outra dica importante também que eu daria é com relação à hidratação. É muito importante que o atleta chegue na prova bem hidratado, porque é uma prova longa, uma prova que exige muito, então a pessoa precisa estar bem hidratada antes mesmo de começar a prova. No dia da prova, seria legal uma alimentação comum, uma alimentação que a pessoa faz no dia a dia dela. Não tente inventar novas fórmulas, não tente copiar outras pessoas no dia da prova. Faça na prova ou antes da prova aquilo que você vem fazendo durante os treinamentos. Tem muitos corredores que acham que no dia da prova vai baixar o Bolt nele, vai baixar o keniano e aí sai todo mundo naquele desespero. Não é bem assim. O mais importante é você se guardar, principalmente na São Silvestre, que a gente tem aquele final, que a brigadeira, famoso esse final. Então, que adianta você sprintar no começo e chegar andando? Às vezes é muito mais interessante você começar num ritmo mais devagar e ir progredindo e no final, naquela subida, tá com todo o gás e chegar passando todo mundo e chegar feliz e aproveitar a festa.
Aproveitando o gancho, o doutor vai estrear na São Silvestre? Sim, eu acompanho desde criança a prova e nunca tive a oportunidade de participar da prova por questões de férias e tal, e eu não morava aqui em São Paulo. E esse ano eu consegui aí organizar o calendário e vou participar dessa festa. Vou para curtir, não vou para grandes objetivos, vou lá para aproveitar a festa, ver o pessoal fantasiado, isso é muito legal e vou estar lá sim. $30.000 pessoas vão participar da São Silvestre. Que festa linda, né? Bom, ainda sobre a prova, nós vamos acompanhar agora o 4º e último capítulo da série sobre Alfredo Gomes, o primeiro campeão da São Silvestre. O tema desse episódio são as 3 gerações da família Gomes na mais importante corrida de rua do Brasil. Alfredo Gomes fazia parte de uma associação de atletas veteranos que se preocupava com o futuro de quem já havia representado os clubes e o Brasil. O Cemitério São Paulo, no Mausoléu dos Esportistas, que foi uma iniciativa dele e da diretoria da Associação dos Veteranos de Atletismo de São Paulo. Tinha ficado pronto recentemente. É um fato interessante, porque eles se cotizaram na época para fazer esse mausoléu para receber os falecidos que praticavam atletismo. E eu me recordo que acho que uns 2 meses antes dele ir embora, ele chegou do Espéria no domingo e falou para minha avó assim: Camila, eu já posso ir embora, que minha casa está pronta. Alfredo Gomes treinava religiosamente toda semana nesta pista de atletismo do Clube Espéria. E como sempre fazia após os treinos, ia para esse bosque conversar, descansar com os atletas veteranos do clube. Mas no dia 17 de março de 1963, as coisas aconteceram de uma maneira diferente. E essa pista em particular, ela tem um efeito emocional muito forte, porque foi exatamente nela, no dia 17 de março de 1963, que depois de um treino de 3 quilômetros, ele parou, sentou na sombra das árvores com os amigos para conversar e inesperadamente foi vítima de um infarto fulminante e partiu fazendo o que ele mais gostava na vida, que era correr. Toda vez que você vem aqui nesse pedaço da pista, próximo a esse bosque aqui, rapaz, olha, reflete na pele, é uma emoção muito forte mesmo. Walter demorou para seguir os passos do avô no esporte e na São Silvestre. Eu tive um apagão do nada e me deparei com a história de que eu tinha que fazer alguma coisa para não morrer, porque foi isso que o médico disse: ou você se cuida ou morre. E aí acabei entrando para atividade física, sempre pensando um dia em chegar na São Silvestre. Comecei caminhando, da caminhada arrisquei uma competiçãozinha de 5 quilômetros, cheguei até 10, aí fui parar em Foz do Iguaçu, fiz 11,5, mês de setembro, em outubro falei, está na hora do meu sonho. Fui me inscrever na São Silvestre em 2015 e participei pela primeira vez. Hoje, o neto de Alfredo Gomes se dedica aos treinamentos. E não tem moleza não. Vai para a sua 3ª São Silvestre, sempre com a mesma emoção. Eu fico imaginando o que seria hoje ele estar vendo essa multidão de mais de 30.000 atletas correndo, mobilizando, parando a cidade. Deve ser uma coisa assim fantástica, né? É só quem participa para saber o que é aquilo, a festa que é, a emoção que é. E porque as questões pessoais muito fortes mesmo, foi um teste cardíaco, como eu disse para você. Walter é a 3ª geração da família correndo a prova. A 5ª, com os tataranetos do lendário Alfredo Gomes, já está sendo preparada. Os pequenos Júlia e Pedro experimentaram a sensação na São Silvestrinho. O cara levanta, vai lá, vai lá! Vai lá, meu querido, isso aí! Como é que tá o coração hoje, no dia tão esperado da São Silvestrinho? Rapaz, emoção muito forte de estar levando o legado do meu avô adiante na companhia dos meus netos. Para mim, eu estou honrando meu tataravô. Foi difícil, foi legal? Conta pra gente como é que foi. Foi muito legal, mas ao mesmo tempo foi difícil. Vai querer repetir a dose ano que vem? Sim.
correr sempre agora? Aham. Aí, Pedrão, como é que foi a emoção aí de correr? Foi divertido. Gostou? Eu gostei. Tá preparando o coração pra vir todo ano agora? De emoção, né? De emoção. Não bastam as minhas competições, agora os netos também. Muito bom, bom demais. Bom, e a gente volta falando de troféu Mesa Redonda. Hoje a gente vai rever quem foi o escolhido como primeiro atacante da nossa seleção. Olha só. Primeiro atacante, Bruno Henrique, Santos. Dudu, Palmeiras. Luan, Grêmio. Bruno Henrique, vem pra cá! Nossa, que homem veloz, que é isso? Prazer em te receber aqui, Bruno. Parabéns, hein? Que ano sensacional que você teve. Quantos pontos você deu para o Santos? O presidente Modesto Roma estava no mês, anunciou a sua chegada. Disse, pô, que legal, boa contratação. Mas olha, somar os pontos que você deu para o Santos, acho que está muito bem paga a sua contratação. Parabéns. Boa noite a todos. Muito feliz, né? Com o meu momento no Santos, né? Depois de ter chegado com muita desconfiança, eu pude chegar, né? E poder mostrar meu futebol depois de um tempo na Europa, né? E fico feliz nesse ano de 2017 pelo desempenho. Quem é a madrinha, quem é o padrinho do Bruno Henrique? É o avô Genésio Marcelino. O que esse homem significa para você, Bruno? Isso aí é o pivô, o alicerce da minha vida, da minha carreira. Ô, seu Genésio, chega aqui, por favor. Muito obrigado. O senhor tem toda uma história. Conta um pouquinho para a gente como é que era a vida de vocês, humilde, o começo de vida, a dificuldade, e o vovô e a vovó cuidando do menininho que depois viraria esse tremendo jogador. Como diz as coisas, eu sou um agraciado de Deus, né? Já não tem mais a avó dele, que tinha tanta história com eles, né? Mas, graças a Deus, como ele lembrou dela, né? E sou agraciado, né? Porque são ele, um dos jogadores, são dois netos, né? São netos e filhos do coração, né? Criei em Deus pequenininho, por uma consequência na vida, né? E hoje, por exemplo, está sendo agraciado com esse troféu, né? Nós agradecemos a Deus, né? Por tudo que acontece na vida dele. E são dois, o outro também é um profissional na bola, né? Hoje é o dia do troféu dele. E eu espero que daqui mais uns anos possa ser também o troféu para o outro também. O que você quer falar para o seu avô? Parabéns. Como está dizendo teu avô aqui, Deus te abençoe. Você continua com essa humildade, com essa simplicidade. Pessoas humildes, simples é que fazem o Brasil. Pessoas como você, como seu avô, que a gente precisa muito. Parabéns, viu? Obrigado, só tenho a agradecer. Obrigado. Vamos fazer a entrega? Vamos fazer a entrega, senhor Genésio, por favor. Parabéns, a entrega a Bruno Henrique, como atacante do troféu Mesa Redonda. Gente, eu achei esse momento, em 14 anos de troféu Mesa Redonda, você sabe que esse, pra mim, foi o momento que eu mais emocionei. E eu assisti agora e chorei de novo. Muito bonito o relacionamento do avô com o netinho. Ele cuidou desse netinho, do outro irmão dele. Mas uma coisa linda, né? E ele não teve palavras para agradecer o avô. Só aquele abraço que retrata todo o amor. Que lindo, viu? Beijo pro Bruno Henrique, pro vovô, para toda a família. Que seja um Natal lindo e abençoado para vocês. Salário de jogador de futebol em clube grande, clube de grande expressão, né? É aquela coisa fora do padrão de qualquer outra profissão. Ninguém ganha, né? O pessoal ganha muito bem mesmo. Mas a carreira no mundo da bola, ela é mais curta. E poucos sabem como investir essa grana para ter uma aposentadoria tranquila. Diante dessa necessidade, surgiram os concierges da bola. São empresários que cuidam de praticamente tudo para esses atletas. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Cada vez mais os jogadores de futebol estão aderindo a um mercado até então bastante restrito.
empresas que oferecem serviços diversificados nas áreas financeiras, tributárias e jurídicas. A Redoma Capital ela foi fundada há pouco mais de 5 anos, com o objetivo de prestar todo tipo de assessoria e serviços que os atletas e celebridades têm necessidade. Ela não atua como um empresário, então a gente não tem nenhum tipo de atuação na negociação do atleta com o clube, na gestão da carreira. A gente cuida única e exclusivamente do patrimônio dele. As vantagens para o boleiro não são poucas. A blindagem, o anonimato e a perspectiva de preços mais justos na prestação de serviços. O vendedor ou prestador de serviço, quando vê o atleta, ele vê cifrão. Então, normalmente, ele quer cobrar mais caro, ou, às vezes, nem que não cobre mais caro, mas ele não dá uma condição de pagamento parcelada, porque fala assim, bom, ele tem muito dinheiro, pode pagar à vista. Então, o nosso papel é justamente blindar o atleta nessa contratação de serviço ou na aquisição de bens. Atletas do Brasil e do exterior se dividem entre cerca de 40 clientes desta empresa. Os recentes casos de denúncias do Ministério Público Espanhol contra Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo fizeram com que os atletas e a empresa tenham uma atenção especial na parte fiscal. Eu tenho ido algumas oportunidades para a Europa para visitar os clientes e me chama a atenção porque eu diria que 80% dos atletas que vão desconhecem essa questão da fiscalização, da parte tributária. E muitos deles, por exemplo, não fazem nem declaração de saída, que é a primeira coisa que um atleta deveria fazer quando ele vai ficar pelo menos 6 meses fora. Outra área em expansão é a chamada concierge, que abrange a prestação de múltiplos serviços dos mais variados e inusitados. Eu já comprei a gravata de casamento de um jogador nosso, que ele me pediu. A gente já fez 2 ou 3 reformas de jogadores que moram fora do Brasil, ou seja, ele não viu a casa, então a gente ia fazendo filmagens pelo telefone, mostrando para ele, aí vai com o arquiteto, aí vai na loja, organizamos festas, organizamos viagens. Uma coisa que a gente fez recentemente também, que a gente não está muito acostumado, foi uma personalização de um carro. Ficou claro que um dos principais objetivos da empresa é blindar o jogador de futebol. Mas existem outros, como orientar e ensiná-lo a investir no mercado financeiro. E, principalmente, não cair em golpes de oportunistas. Como sabem que ele tem possibilidade de investimento, o que aparece de coisa para ele fazer é um mundo imenso. O grande medo dele é perder dinheiro, só que a gente recebe eles aqui e percebe que muitas vezes eles entraram em negócios que eles simplesmente não conhecem, não estudam e acabam perdendo dinheiro. O assédio de familiares e amigos de jogadores é outro obstáculo da empresa. É muito comum os atletas serem muito assediados para a parte de investimentos. Pela família, porque quer abrir negócio, ou por amigos com milhares de ideias. E aí para o jogador, para não ficar chato, ele ficar falando não para todo mundo, ele pega e fala, olha, eu tenho um consultor financeiro, eu tenho um advisor. Putz, se ele achar um negócio interessante, vende para ele. Se ele aprovar, eu vou fazer sem problema nenhum. O nosso papel aqui, de novo, é dar esse tipo de informação, né? Mas o grande medo, no geral deles, é perder esse capital que para eles é tão suado e, principalmente, muitos deles vieram do nada. Então, é um volume que, do nada, começa a pingar e ele olha e fala, eu nunca imaginei que eu pudesse ter esse montante. Então, perder aquilo para ele é o que mais deixa ele, sem dúvida nenhuma, que tiraria o sono dele. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. Para quem acompanha futebol já há algum tempo, isso não é novidade. Claro que há 10, 15 anos atrás, isso já existia, só que existia de uma forma ainda amadora. Quantas vezes a gente chegava no treinamento e a gente via umas pessoas diferentes do meio ali, do clube e tal, no estacionamento aguardando o jogador. E era essa pessoa que cuidava da festa, cuidava de um encontro, cuidava da namorada, cuidava da compra de um carro, cuidava de material esportivo, mas era algo muito informal. O cara, ele não era um empresário, ele não tinha, era um negócio, mas não um negócio estabelecido, né? Ele era muito mais parceiro
do jogador, amigo do jogador, mas claro que cobrava por isso, para exercer várias atividades. E aí, isso foi aproveitando esses... Ainda existe muito, Existe ainda, né? Mas aí quando a gente já começa num âmbito mais profissional, aí já existem profissionais prestando esse tipo de serviço, o que é muito interessante. É fundamental. Né? Porque o jogador, ele é, como foi dito na reportagem, ele é cercado por inúmeras pessoas, algumas, obviamente, com boas ideias, mas muitos aproveitadores. E o jogador não tem o filtro para saber exatamente o que está sendo colocado de verdade, o que pode ser bom e o que pode ser ruim para ele. Então, é um mercado aí que pode parecer novo, não é. Há um profissionalismo muito grande e entendo que é necessário na vida de um atleta profissional, principalmente das estrelas, né? Como é que o cara vai poder... é totalmente diferente da vida que a gente leva. Né? O cara não pode ir na loja lá. O Rogério Ceni confidenciou outro dia para um amigo que o que ele mais sentia falta, olha só que coisa, né? No ápice da carreira dele, era, por exemplo, fazer um supermercado. Ir lá comprar uma maçã, ir lá escolher a maçã que ele vai comer. Ele não podia ir. Né? Então o cara perde esse tipo de situação que é comum para o nosso dia a dia, mas para uma grande estrela é completamente complicado, né? Então por isso esse mercado está aí e está sendo muito bem explorado. Bom, e já que a gente falou de Neymar, o atacante da seleção brasileira deu uma entrevista e falou sobre Copa do Mundo, sobre o Paris Saint-Germain e até sobre o nível que está o francês dele. Veja. A diferença... É difícil até explicar, mas acho que estou mais experiente, né? Mais vivido, mais cascudo, na verdade, como se chama no Brasil, porque tive experiências, né? Participei da Copa do Mundo e onde perdemos. Isso, acho que para essa eu já vou estar mais preparado, né? Sabendo como é uma Copa do Mundo, sabendo me preparar melhor. Então acho que eu imagino que 2018 está melhor do que o de 2014. Acho que as seleções mais conhecidas são as favoritas ao título sempre, né? Entre elas Brasil, Alemanha, França, Espanha, Argentina. São seleções que qualquer campeonato que esteja, eles vão ser os destaques, né? Eu acho que de surpresa, acho que a Bélgica tem um excelente time. Salah vem muito bem, é um grande jogador, né? E acho que pode fazer diferença também na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo acho que não tem muito o que você escolher, né? Na verdade, acho que não existe seleção fácil, né, de se jogar. Então acho que todo jogo vai ser muito difícil. Então acho que por isso que se chama Copa do Mundo, né? As melhores seleções do mundo e cada jogo é um jogão. A adaptação à Liga Francesa foi rápida, acho, né? Porque acho que é muito parecido o estilo de jogo europeu, né? Em todos os lugares, então não muda muito as ligas. Mas acho que o que me ajudou aqui foram os jogadores brasileiros que tem no Paris, os da nossa equipe também, né? Os franceses, os espanhóis que tem lá, também me ajudaram na adaptação. Então acho que isso se tornou mais fácil para mim. Não falei francês. Eles me ajudam, os brasileiros me ajudam bastante ali, né, no dia a dia. Eu sempre pergunto, né, o que é isso, o que é aquilo, e saio falando que eu sou meio cara de pau para isso, então aí eu vou aprendendo. Mas eu entendo bastante, mas para falar ainda não. Ainda não. Uma questão de tempo, né? Se adaptou bem no começo, né? Já começou a assumir a liderança dentro de campo. Claro que há controvérsias. Eu comentei aqui ontem, né, sobre um livro que foi lançado, 2 jornalistas do L'Equipe, falando justamente do como ficou o Paris Saint-Germain depois da chegada do Neymar. E os 2 jornalistas relatam que depois da chegada do Neymar houve uma divisão do grupo, o grupo dos sul-americanos, o grupo dos brasileiros, entendendo até que isso poderia ser prejudicial ao time, mas não é o que a gente se viu até aqui, né? O Paris Saint-Germain tem feito uma campanha maravilhosa, fez uma primeira fase impecável na Liga dos Campeões da Europa, tem pela frente o Real Madrid na fase de mata-mata, que, convenhamos, é uma final antecipada, podemos dizer assim,
né, uma espécie de final antecipada, e o Neymar, às vezes, oscila um pouquinho, mas continua sendo o grande protagonista e o grande jogador do PSG. Olha, Celso, toda vez que tem uma entrevista do Neymar, é claro que ela chama atenção por ser o Neymar, É o Neymar, por ser uma grande estrela. Mas dificilmente a gente vê uma entrevista, como a gente viu agora o Neymar... Sério, falando, se posicionando, né? E se posicionando com clareza e com entendimento. Quando ele fala dos favoritos da Copa do Mundo, ele justificou, eu também concordo com ele, França, Argentina, enfim, Alemanha, as escolas tradicionais, a surpresa, a Bélgica, não é? Aí ele fala da adaptação dele no Paris Saint-Germain, não é? Ele fala que ele já se vê mais maduro em relação a outra Copa do Mundo, isso é fato, mas para que isso possa acontecer, ele próprio tem que sentir isso. E externar isso. O Neymar, eu não sei se com a imprensa brasileira ele fique até mais à vontade ou não, e ele sempre, tudo que você pergunta para o Neymar, ele termina com um sorrisinho. Hoje não, foi uma entrevista serena, gostei muito do que falou o Neymar, e acho que o Neymar, por tudo que ele representa como formação de opinião, ele tem que se posicionar mais. Gostei da entrevista, legal. Chegou a hora da gente falar do mercado da bola no nosso Vira Casaca. As negociações seguem a todo vapor. Começamos falando do Corinthians. O atacante Santiago Trelez, Trelez, que nessa temporada defendeu Vitória, admitiu em entrevista à Blue Rádio, veículo colombiano, que está bem perto de ir para o Coringão. Segundo Trelez, há interesse de 2 grandes clubes brasileiros em seu futebol, um deles o Timão, com quem a negociação já está bem avançada, inclusive com acordo financeiro entre jogador e clube. O detalhe, Celso, é que além do Corinthians, o São Paulo entrou na parada, mas já há um acordo entre o Corinthians e o jogador, mas o Vitória, ele não está facilitando o negócio, o negócio está travado ainda. O que está pegando é a grana. Aliás, você falou da pronúncia, o argentino diria Treches. Por isso que eu te pergunto, porque lá depois veio Treches. E o Vitória fez um negócio da China, porque pagou $40 mil. Nossa. E agora, a multa rescisória é 10 milhões de dólares. Nossa. Ou de reais. Dá para ir na justiça. Acho que 10 milhões de reais, uma coisa assim. O Corinthians estaria disposto a dar 2 milhões e mais 2 atletas. E o Corinthians aposta que por ele ter ainda só mais um ano de contrato, o Vitória libere agora, porque senão no final da próxima temporada, daqui 6 meses ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né? Mas o Vitória não está cedendo e complicando a vida do Corinthians. E o atacante, inclusive, já pediu para ser negociado falando do Corinthians. Bom, Treches seria bem-vindo, já que o atacante Jô está pertinho de deixar o Corinthians. O time japonês Nagoya Grampus ofereceu cerca de 11 milhões de euros para o Timão, valor superior aos 40 milhões de reais, considerado aí irrecusável por um jogador de 30 anos. Só para você ter uma ideia, é quase o que o Corinthians pagou pelo Pato. Aliás, quita a dívida. Mas assim... Do ponto de vista técnico, o Garrafa acho que vai concordar comigo, é uma perda absurda. Do ponto de vista financeiro, como o próprio Garrafa diz, tem que amarrar a fitinha vermelha, entregar para o japonês assim, quer dizer, não é um presente, né? Mas como essa grana não cai... E para o Jô também é maravilhoso. Claro, como essa grana não cai no bolso do torcedor corintiano, a notícia é péssima. É claro. O Corinthians está pensando no Brasileiro, no Paulista, investir, né? Na Copa Libertadores, mas aí entra lá e vai pagar as marmitas. Né? Aí entra a grana, paga as marmitas, que tá devendo, aí paga o estádio. Mas merreca, perto não adianta, você vai perder a referência. Né? A notícia é péssima para o Corinthians. Você vai perder o Jô, recomeçar do zero. É do zero para você realmente fazer uma nova equipe. Porque quando você perde o Arana e o Pablo, vamos ali, tem o sistema defensivo do Corinthians, o Carille é um especialista. Agora, você perde o cara que foi a referência. O cara comandou, o artilheiro do campeonato. É uma notícia, na antivéspera de Natal, horrorosa para a torcida corintiana. Tipo assim, não vai ter o Peru, né? Perdeu, a mesa ficou vazia. Não, e só mais uma coisa, mas pro João não sei se é bom, porque aí ele tem a chance de ir pra... E a chance de ir pra ele tem 30 anos, só ele vai receber na transferência, o que ele vai é a aposentadoria dele. É isso aí, esquece a seleção, não tenha dúvida. Hudson não ficará no Cruzeiro após muito tempo negociando. São Paulo e Cruzeiro não chegaram a um acordo e o atleta voltará
ao time do Morumbi. O tricolor chegou a pedir 1,5 milhão de euros pelo Hudson, valor considerado alto pela Raposa. Depois o São Paulo baixou para 400 mil euros, pediu em troca Alisson. Pedido novamente negado pelo Cruzeiro. Aí, por fim, o time paulista ofereceu trocar Hudson por Alisson, sem dinheiro envolvido, mas como o atacante faz parte dos planos de Mano Menezes, a proposta foi rechaçada. Que vergonha. São Paulo também, né? Vamos ver, você oferece... Quero 1,5 milhão. Não, pode dar 400, tá fechado. Não, pode levar, me dá só jogador. Pelo amor de Deus, leva. Tá? E o Santos, sabendo desse não acordo, ficou interessado, está interessado no Hudson. O problema é que o Cruzeiro tem prioridade até o dia 31 de dezembro. Isso pode acabar atrapalhando, mas não é novidade não se ele ficar no São Paulo. Bom, sacanagem com o Hudson. Bom, falando em São Paulo, Jean, que em 2017 defendeu o Bahia, assinou contrato com o tricolor paulista, contrato de 5 anos para o goleiro, que tem 22 anos. Legal, né? Bom goleiro. Torço para o Jean. Para encerrar, o Santos segue em busca de um novo treinador para a próxima temporada. Jair Ventura é o plano A do Peixe. O novo executivo do futebol do clube, Gustavo Vieira, está no Rio para tratar a contratação do técnico. Foi uma notícia exclusiva do site gazetesportiva.com essa, hein? O Botafogo, por sua vez, quer segurar o treinador, oferecer um aumento no salário. Caso Jair vá para o Santos, o time paulista terá que pagar multa de R$800 mil. Fato que complica a vida santista, sem dinheiro em caixa no momento. Puxa, mas não tinha sido além do aumento de salário, são 3 anos de contrato também que o Botafogo oferece. Isso pode seduzir o Jair ficar. Tinha sido o time com maior renda, não sei o que lá. Bom, o que deu na enquete? Põe Montanha. Põe Montanha. A pergunta, Fábio Carilli vai seguir tendo sucesso em 2018? Sim, 56% dos votos. Show. O Gazeta Esportiva de hoje encerra, que agora eu conheço. O programa encerra homenageando os irmãos Morris e Robin Gibb, fundadores da banda Bee Gees, que hoje completariam 69 anos. Feliz Natal para todo mundo, gente! Beijo! Bom Natal, bom Natal. Tchau, tchau.